Vamos fazer um brinde, Luffy, viva. Tem que beber para dar sorte. Eu estou aqui no Vinarium agora com o Luffy Steffen. Deixa eu apresentar melhor o Luffy. Ele é formado em rádio, televisão, é ator, é jornalista. Você dirigiu e integrou o grupo Frenéticos, Molhados e Croquetes. É verdade. Frenéticos foi inspirado nas Frenéticas e o Molhados e Croquetes nos Secos e Molhados e Z-Croquetes. Exatamente, exatamente. Mas o grupo agora está dando uma pausa, né? Era um grupo meio performático, meio musical. A gente fez umas apresentações, mas agora parou. Você não conheceu o Lenny Day, ou não? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Só de filme, de reportagens. Eu tive o privilégio de entrevistar Lenny Day. Olha, o Luffy, ele tem 2 livros, um se chama Tragam os Cavalos Dançantes, o outro se chama O Cinema que Ousa Dizer o Seu Nome. Fez um documentário com muito sucesso chamado Pauliceia Desvairada. E, nesse momento, o Luffy está na ordem do dia, a razão pela qual eu e o Sidney Oliveira o convidamos aqui para o Vinarium. Está com o seu documentário São Paulo em Hi-Fi, que conta a história das casas noturnas gays de São Paulo dos anos 60, 70 e 80. Eu acho que a nossa entrevista entra mais ainda na ordem do dia, a partir desse episódio terrível registrado na cidade de Orlando, na Flórida, onde uma boate gay sofreu um massacre que está horrorizando todo mundo e ainda em fase de investigação. Mas o seu filme, São Paulo em Hi-Fi, quais são os objetivos pelos quais você acabou fazendo o filme? Então, o filme surgiu porque eu tinha feito esse outro filme antes que você comentou, o Pauliceia Desvairada, que era um documentário sobre a noite gay de São Paulo atual. E aí, ao entrevistar as pessoas de agora, eu mesmo fiquei me perguntando, puxa, muitas vezes as pessoas não sabem o que veio antes, né? Onde começou isso? Então, de onde viemos, né? Então, a própria geração gay mais jovem, muitas vezes não tem conhecimento disso. E eu mesmo falei, puxa, eu quero investigar isso, falar um pouco dessa história, né? Como é que a noite de São Paulo chegou no que é hoje? O que veio antes? Quem abriu os caminhos, né? E assim surgiu a ideia do São Paulo em Hi-Fi, que é de resgatar essa noite gay do passado e os sobreviventes dela, né? E você resgatou também muitas imagens. Sim. Você conseguiu, daqui e dali, imagens preciosas para poder colocar no seu documento. É verdade, foi um garimpo mesmo, porque é muito difícil achar material de arquivo desse tema, simplesmente porque as pessoas não registravam, né? Era uma outra época, então era muito difícil. Então, a pesquisa foi bem árdua, tanto em arquivos de jornais, revistas, como acervos pessoais de pessoas, e a gente conseguiu achar algumas coisas, mas é um material difícil. Também um dos objetivos do seu filme, que a gente pode captar, é que você, quando coloca a década de 60, quando São Paulo e o Brasil ganham a primeira boate gay, na década de 60, você, de uma certa forma, está mostrando uma cronologia e também uma sociologia de comportamento, de como andava o preconceito à época. Isso aí mesmo. Como é que esse preconceito foi crescente, não é? Foi uma coisa de uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que acho que a visibilidade LGBT, né, como a gente fala hoje, foi aumentando, o preconceito foi aumentando como uma reação a isso, né? Então, acho que é uma coisa que meio pendular, assim, né? Mas, enfim, hoje a gente está num momento meio complicado. Eu acho que as pessoas, nessas épocas, não é? 60, 70, eram os gays, eles eram mais descontraídos, mais, como é que eu diria, mais exibidos, não é verdade? Porque nós tínhamos casas... Olha, a Wilsa Carla, que sempre foi cultuada pelos gays, no medieval, uma das casas mais famosas de São Paulo, ela chegou ao medieval montada num elefante. Pois é, foi. Esse é um caso, é uma lenda, né? Uma das coisas mais marcantes dessa época e que a gente resgatou no filme também. Conseguimos fotos dela chegando de elefante e tal. Pena que não tem um filme, né? Ninguém filmou ela chegando. Mas foi um acontecimento, né? Na Rua Augusta, né? Imagina ela subindo, parece que ela subiu do centro, né? Até a Rua Augusta, até o medieval, que era quase na esquina com a Paulista, né? E aí subiu de elefante, aí, claro, né? Foi aquele auê, né? Darby Daniel. Que é uma figura... Onde está o Darby Daniel? Darby Daniel tá aí, tá nas rodas, tá nativa. Darby Daniel, estamos falando ainda do medieval, ele entrou deitado num caixão de vidro, isso eu me lembro, vestido de Branca de Neve,
com 7 anões carregando. Verdade, é. 7 anões e ele de Branca de Neve, aí tinha um príncipe de cavalo branco, toda aquela coisa. Quer dizer, tinha essa cultura, né, de você chegar na boate, era um acontecimento, né, era uma coisa meio... Essa coisa do tapete vermelho, né, que hoje ainda existe, por exemplo, quando a gente fala em noite do Oscar, esse tipo de evento, né. Mas nas boates ficou mais comum, né, você não vai chegar de elefante hoje numa boate, né, ninguém vai fazer isso. Mas... Agora, o medieval, e depois eu estou me lembrando do Corinto, que foi inaugurar Corinto. E como essa boate de Orlando, a Pulse, essas boates não eram frequentadas exclusivamente por gays. Não. Todo mundo comparecia, todo mundo verdade. participava dessa alegria, até porque todo mundo acha que quem estava dentro da boate de Orlando era gay. E não é bem E assim. não é bem assim. Eu me lembro do Chiquinho Scarpa, que frequentava muito. É verdade. Aliás, quando o show começava, o Chiquinho mandava parar tudo, pagava e mandava o show recomeçar para ele assistir. É verdade. Quem mais? Cazuza. Cazuza, vários artistas, jornalistas, formadores de opinião. Todo mundo. Todo mundo ia. A gente tem imagens no filme Vanderleia, Fafá de Belém. Tinha toda uma coisa cultural dessas Hebe boates. Camargo. Hebe Camargo, Dercy Gonçalves, enfim, pessoas da alta sociedade. Quer dizer, a boate gay sempre foi uma coisa pitoresca, né? Que não era só para o público gay. Às vezes tem as pessoas que pensam que é assim, a boate gay só tem público gay. Não, é uma mistura mesmo. E naquela época mais ainda, né? Porque tinha essa coisa glamourizada da noite, né? Nós estamos vendo cenas do seu documentário. A AIDS surgiu na década de 80. Você aborda isso no documentário? Sim. Depois isso vem à tona, até porque muitos dos entrevistados perderam amigos, parentes, vítimas da AIDS, então esse assunto era inevitável, né? Acaba acontecendo isso e as pessoas falam disso, e inclusive o filme... Tem depoimentos também, tem depoimentos importantes. Sim, das pessoas da época, sobreviventes, testemunhas desse período. Vamos escolher um depoente? Vamos. Escolha você, que você considere relevante e significativo. Tem tantos, mas, por exemplo, Cacá de Poli, né, que é uma drag queen, uma transformista, e que tem depoimentos incríveis dela no filme. Ou o próprio Darby Daniel, que você falou. Mário Mendes, que é um jornalista, também fala coisas bem interessantes, inclusive sobre a questão da AIDS, né? Vamos botar o Mário Mendes. Alô, Mário Mendes, querido amigo. Se não tivesse havido a AIDS, toda essa coisa que a gente está vivendo agora de aceitação de direitos já tinha acontecido lá atrás. Porque a AIDS foi um retrocesso. O verdadeiro retrocesso do movimento gay foi a AIDS. Porque, de repente, havia uma doença que só os gays tinham e que só os gays transmitiam, né? Então, de repente, ser gay deixou de ser divertido, deixou de ser transgressivo, deixou de ser moda, deixou de ser charmoso, para ser perigoso. Mário Mendes. Ô, Luffy, você ganhou muitos prêmios, não é? Com o seu documentário. Ele ganhou alguns prêmios, ele ganhou um prêmio em Lisboa, né, no festival que a gente participou em Portugal, e também aqui em São Paulo, num outro festival. Ganhou alguns prêmios antes dessa fase que agora ele está em cartaz, né, na verdade. Aonde? Então, no momento ele está no Cine Olido, em São Paulo. Ficou 3 semanas no Cine Sesc, agora está no Cine Olido, depois vai para outro cinema aqui em São Paulo, e depois segue para outras cidades do Brasil. Inclusive, quem quiser saber, é só entrar na página do filme no Facebook, São Paulo em Hi-Fi, que a gente divulga lá salas, São Paulo horários. Hi-Fi. São Paulo em Hi-Fi, no Facebook. E aí lá a gente divulga salas, datas, horários, cidades, porque ele ainda vai passar por várias capitais. A partir de que década surge a expressão drag queen, que é uma expressão importada, é um estrangeirismo? Estrangeirismo. É a partir da década de 90 que vem essa coisa da drag queen, né? Porque até então chamava transformistas, as travestis, né? As vedettes da noite, né, eram as transformistas. Aí, a partir dos anos 90 vem esse termo drag queen, que é um termo americano, que vem com força com aqueles filmes Priscila, Para Wong Fu, Obrigado por Tudo, filmes dos anos 90, né? Que trouxeram esse termo. E aí muda um pouco o conceito, né? De transformista, que era uma figura mais feminina, para a drag queen, que é mais carnavalesca, né? Que é mais circense, digamos assim. A drag queen é mais engraçada que a transformista, né? Agora, Corinto inaugurou quando? Em 85. 85? Novembro de 85. Então, eu vou te contar uma coisa que você já sabe, mas você não colocou no seu documentário. Poderia ter colocado. É verdade. Nós vasculhamos os nossos arquivos e encontramos uma reportagem que eu fiz na década de 80, Exato. mais ou menos coincidindo com a inauguração do Corinto, e eu entrevistando drag queens. Você chegou a ver isso? Vi no YouTube. Você viu no YouTube? Vi. Dá para a gente colocar agora? Eu conversando com drag queens e cada uma falando do seu universo.
Peraí, Samanta, você vai ficar comigo que eu quero que você me apresente todo mundo. Logicamente. Espera um pouquinho, Elisa, nós já voltamos. Começa, então, Bom. quem sobrou aqui? Bom, primeiro você viu esse número maravilhoso feito por esse artista, esse ator transformista divino, que é a Geórgia. Vem cá, Geórgia, fica em pé, vamos fazer a coisa bem gostosa. Tudo bem, Geórgia? Bem, e você? O seu nome verdadeiro, eu quero que todo mundo me diga o nome verdadeiro. Jorge Silveira. Jorge Silva, eu me lembro de você no Medieval. Você está há quanto tempo no showbiz também? A mesma base da Samanta, 15, 18 anos por aí. Eu comecei no Rio de Janeiro com o Juan Carlos Berardi, da Globo. Era um show muito grande, muito bonito. A gente começou lá, assim, profissionalmente. Depois veio para São Paulo. Tem uma coisa que o público confunde muito, que acho bom a gente esclarecer. Qual é a diferença que existe do transformista para o travesti? Porque vocês são todos transformistas. Porque acontece o seguinte, Amaury, deturparam um pouco as coisas. Não é que eu seja contra a prostituição do travesti, absolutamente. Eu acho que se elas estão na esquina, é porque existe a procura do produto no mercado. Senão elas não teriam motivo de estarem numa esquina plantadas. Agora, eu só não gosto da maneira com que elas se prostituem. Né? Mas não vamos entrar nesse papo, não. Agora, nós realmente tentamos, essa minoria que está aqui, tentamos elevar o nome do travesti, do ator transformista. Então, nós separamos justamente por isso, que travesti é uma coisa que fala travesti, então o povo já fala, é assassino, é ladrão, é prostituto. E isso, graças a Deus, não é o nosso caso. Então, olha, tem um número muito especial no show, que é uma dublagem da Liza Minnelli. É uma caracterização maravilhosa. Caracterização da Liza Minnelli, vem? Porque agora desincorporou, mas vocês realmente precisam ver, é uma verdadeira arte. Porque uma pessoa, através de uma maquiagem, porque logicamente ela estudou bastante os hábitos, os gestos, toda a malícia de Liza Minnelli, inclusive a maquiagem, e é realmente uma perfeição, Amaury, como você perfeição, uma perfeição. Mostra bem o rosto dele, a gente vai... E aí vamos mostrar no palco já, não é? Bem, eu falei drag queen, mas na verdade são transformistas. É verdade. Qual é a diferença mesmo? Então, as transformistas... Falou, né? Você falou. Essa coisa que eu falei. Deixar grifado. Tem uma coisa mais feminina, mais sóbria, talvez. E as drag queens têm uma coisa mais engraçada, mais cômica, mais circense. A drag queen é sempre mais espalhafatosa, meio escola de samba, né? E a transformista pode ser uma coisa mais discreta, né? Mais clean, né? Digamos assim. Dá um pouquinho do esqueleto do teu documentário. Você tem imagens de 60 poucas, não é? Mais fotos. Depois você vai para 70, aí você... E vai para 90 também. Dá a viradinha. O filme termina na virada dos 80 para os 90. Porque eu acredito que isso foi uma era, né? Essa noite gay desses 30 anos, 60, 70 e 80, é uma era bem específica e acho que depois disso a noite muda muito. Então o filme passa rapidinho pelos anos 60, porque quase não tinha material disso. Aí anos 70 desenvolve mais e os anos 80 é o que mais tem. E aí vai para o fim, que é realmente quando houve uma mudança na noite. Que a partir dos anos 90 a noite gay fica diferente. Entra o movimento clubber, as raves, né? Toda essa coisa, o techno, né? Tudo muda o panorama e aí vai desaguar no que a gente tem hoje, na noite de hoje. Subir o som um pouquinho aí para a gente ver mais cenas do documentário do Luffy Steffen, que se chama São Paulo em Hi-Fi. Quando eu vi aquele deslumbramento, né, eu falei, eu também quero, né? Aconteceram coisas nessa boate que são inimagináveis. A gente contando, as pessoas, vocês que são gays hoje, não acreditam, acham que a gente é mentirosa. E aqui em São Paulo nós tivemos, na verdade, a primeira passeata pelos direitos homossexuais e ainda chamávamos de passeata, que se você quiser você pode chamar de uma proto-parada, não é? A partir do final dos anos 80, né, a AIDS ela estourou, ela explodiu entre os homossexuais masculinos, né? E isso né, vai vir toda a ideia de que é uma peste gay, é o câncer dos homossexuais, e isso então vai abalar muito a autoestima das pessoas.
Eu ia de madrugada no ML para pegar corpo de gente para enterrar, que a família não queria saber. Perdi muita gente. Nós éramos jovens, a gente sabia dançar, a gente se vestia bem e achava que não ia morrer nunca. São Paulo em Hi-Fi. Parabéns. Obrigado. Qual é o próximo projeto? Ai, agora você me pegou. Eu não sei ainda, né? Porque a gente, como ainda está nessa fase... Pretende ficar no mesmo diapasão? Talvez. As pessoas me perguntam muito, me pedem para eu fazer um documentário sobre a noite dos anos 90, já que ficou esse hiato, né? Mas eu não sei se eu vou fazer isso agora ou outra coisa, mas eu quero ainda falar mais de questões ligadas ao universo gay, só não sei exatamente como que vai ser. Agora, como é que está a noite gay brasileira, Luffy, nesse momento? A noite gay, então, comparando, por exemplo, com a época do São Paulo em Hi-Fi, a noite mudou muito, né? Ficou mais oficial, né? Mais, digamos, menos underground, menos, digamos, uma coisa meio submundo, que tinha um pouco esse perfil, e ficou mais oficial. Tanto que, como você falou, o público não gay também vai, não é mais uma coisa de gueto, né? Ela ficou mais, digamos, mais dentro de um mainstream. Democrático. Mais democrático. Não ficou um gueto fechado. Não ficou um gueto fechado. Quer dizer, isso, claro, a gente falando das capitais brasileiras, porque no interior a noite gay ainda tem esse perfil, nas cidades do interior, né, quando existe uma balada gay, ainda tem esse perfil de uma coisa mais guetificada, porque aí são cidades pequenas, aí tem todo aquele esquema ainda um pouco, digamos, antigo, né? Muito bem. Obrigado, Luffy. Obrigado, eu. E viva, então. Viva o seu documentário e que você ganhe mais prêmios.